Eu quero saudar as nações. Quero saudar todos os meus irmãos em Cristo. Os que estão realmente vivendo a palavra, a santa doutrina, o Evangelho. Os que realmente estão lutando para entrar no reino dos céus, com a sua vida, com a sua santidade e com seu temor e com a graça de Deus Senhor Jesus Cristo. Eu quero saudar-vos com óculos santos. Eu vim para trazer 2 arrebatamentos. Um pouco mais antigo e outro é o mais recente. Mas também trazer as visões recentes. O primeiro arrebatamento que eu vou aqui partilhar tem como tema um outro encontro com o Espírito Santo. E depois, na segunda parte da publicação, vou fazer a publicação do outro arrebatamento. Depois do antigo encontro que eu tive com o Espírito Santo naquela época, todos viram o livro, leram, sabem. Eu tinha ânsia de mais uma vez ver o Espírito Santo. Eu não parava de buscar e crer que um dia ele se apresentaria de novo para mim. Portanto, um desses dias, deitado em minha cama numa noite, como qualquer outra, os céus se abriram sobre meus olhos e a luz raiou sobre mim. Então dei conta que ele estava nos ares, na dimensão do teto da nossa casa, com a sua luz. Quando ele me chamou, Flávio, venha. Então fui saindo e deixei meu corpo para trás. Cheguei até perto dele e me lembrei que era ele, o Espírito Santo, que estava comigo na outra vez. Pois ele estava revestido de luz de uma alta intensidade, de uma força incrível como a de relâmpago, transpassando em todo o seu ser. O Espírito Santo é incrível, meus irmãos. Ele é muito lindo. Então, assim que cheguei perto dele, ele disse: nunca vou te abandonar. Eu estava confiante ao lado dele, mas estava com um pouco de medo de ser levado ao inferno. Espírito Santo disse-me: tu estás seguro comigo. Nós íamos caminhando como amigo, numa conversa íntima de 2 grandes amigos. Ele me disse para entrar em algum túnel. Então entrei. Ele ficou de fora, ele ficou por cima e eu fui entrando sozinho. Fui sentindo algum receio, algum medo enquanto entrava. Quando cheguei, encontrei um bando de satanistas fazendo sacrifícios e encantamentos. Eu fiquei admirado e queria sair de lá com urgência. Então, me dei conta que eu fui visto por aqueles satanistas ou simplesmente demônios. Eu não sei. Então eles me pegaram e me prenderam os pés e prenderam as minhas mãos. Estive no chão e eles me deitaram e tentaram me matar em sacrifício. E eles estavam felizes e gritavam: nós já te conseguimos. E eu chorava, gritava: Espírito Santo, tu disseste que nunca ias me abandonar. Cadê o Senhor? Vinha me buscar. Eu não posso ficar aqui diante desses perversos que querem me matar. Tu disseste que é seguro ao teu lado. Eu não sei dizer onde eu estava, se estava no inferno ou em uma das prisões terrenas de Satanás. Portanto, vi que eles faziam trabalhos com velas acesas e faziam alguns sinais maçônicos.
Eu orava, gritava para o Espírito Santo vir me buscar. Enquanto orava, raiou uma luz tão grande naquele lugar e as prisões se abriram espontaneamente. E eu me encontrei nos ares de novo com o Espírito Santo e mais uma vez senti de novo a alegria do Espírito Santo. Então, compreendi que ele levou uma missão para compreender e para revelar-me alguma coisa. Meus irmãos, peçam, jejuam, orem com todo o fervor do vosso coração. O Espírito Santo é lindo e Ele quer que nós o vejamos face a face. Eu disse: por que o Senhor me deixou ser preso por aqueles satanistas? Estavam todos eles de preto, vestidos de roupa preta, para não poderem ser detectados. Mas logo o Senhor deu-me entendimento dessa visão, desse arrebatamento. No livro de Atos 5, 17 a 19. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, e encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas das prisões e, tirando-os para fora, disse: mas os apóstolos naquela época eram presos fisicamente por causa da palavra de Deus. O Espírito Santo me disse que nessa fase, milhões de servos de Deus que não estão vigiando as suas vidas no caminho estreito de Cristo, estão presos espiritualmente. Tem muitos servos e obreiros que estão em grandes prisões por causa de não viverem a palavra de Deus na sua originalidade. E esses não conseguem fazer a obra de Deus de forma certa. Uns estão em prisões das trevas devido ao orgulho. Espírito Santo me disse: outros estão em prisões das trevas devido à fama. Outros estão em prisões das trevas devido à prostituição. Outros estão em prisões das trevas devido ao evangelho da prosperidade. Outros estão em prisões das trevas devido ao evangelho de egoísmo, de egocentrismo, da graça liberal, evangelho de fetiches no altar. Estão em grandes prisões. Espírito Santo me disse e me fez compreender ainda que se você dar conta que teu comportamento está a mudar, se a tua vida está a mudar, se você agora sente que teu coração quer se apegar em coisas do mundo ou das trevas, é porque entraste numa das prisões satânicas externas. E o objetivo dessas prisões é para que depois de você morrer, estarás indo diretamente para inferno. Espírito Santo me levou para vivenciar essa situação, para poder anunciar às nações a severidade de lutar para sair dessas prisões, porque tem muitos filhos de Deus que caíram nessas prisões, hoje não conseguem orar nem buscar a face de Deus, porque se encontram nas prisões satânicas aqui mesmo na terra ou dentro do inferno, mesmo ainda vivendo na terra. Se você não consegue largar um certo pecado, mesmo quando estás lutando para largar, isto é claramente uma prisão. Você precisa de um resgate urgente do Espírito Santo. Foi isso que o Espírito Santo me ensinava naquele lugar, que é preciso clamar ajuda pelo sangue de Jesus, clamar ajuda pelo poder de Jesus e largar-se arrepender.
E a única maneira de ser resgatado, primeiro passo que o Espírito Santo me ensinou, é o quebrantamento, é a confissão diante de Deus com toda a sinceridade e verdade do teu coração. Dessa maneira, Ele vai sim resgatar você de onde estás. Isaías 40, 27. E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Portanto, se você não consegue sair de uma prisão, Espírito Santo me ensina, ele disse que você sairá da prisão se você clamar por graça, clamar por ele. Ele vai sim te libertar se você estiver clamar, quebrantando na presença dele, pela ajuda de Jesus. Depois do arrependimento sincero, o Espírito Santo virá com a sua unção e quebrará o jugo da prisão que se encontras. Tudo depende de ti. Por isso o Espírito Santo me levou naquele lugar para te ensinar, para te dizer, nações e todo mundo precisa compreender que muitas pessoas não estão a conseguir largar algum pecado, não estão a conseguir viver a palavra, não estão a conseguir viver a santidade, porque se encontram em alguma prisão onde foi colocado uma cobertura para não resplandecer a luz do Evangelho nas suas vidas. Dê-lhes tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Visão do peixe e da serpente. Estes dias ainda, enquanto estive de joelho no meu tempo devocional, eu vi com clareza que havia pego um grande peixe. O Senhor começou a ministrar para mim, dizia para mim: Flávio, eu quero peixes, eu quero peixes. Foi então claro a voz de Deus que comecei a chorar. Nesse dia eu chorei muito, porque já estava mais de 2 semanas que eu não saía para fazer o evangelismo de rua. Pois eu tenho estado com dor, eu tenho tido dificuldades de pregar o evangelho nas ruas, quando não estou a levar uma cesta básica ou algum condimento para ajudar a quem necessita. Então, eu fiquei esperando disso para poder sair. Então o Senhor mostrou para mim, dizendo: Flávio, eu quero peixe, mostrando um grande peixe para ser pego. Enquanto chorava, o Senhor resplandeceu uma outra visão para mim. E nessa visão, eu vi um grande filme na minha mente. Eu vi muitas serpentes pequenas. As serpentes estavam entrando no templo e ocupavam bancos como se fossem gentes. Eu via esse filme que o Senhor mostrava em minha mente enquanto ainda de joelho. Nesse dia, ouvia as serpentes estavam a ocupar o lugar que os peixes devem ficar. Então eu compreendi por que o Senhor estava a me mostrar aquilo. Que muitas pessoas estão a pastorear serpentes e não peixes. As serpentes estão a ocupar o lugar que os peixes deviam ocupar. O Senhor disse que o que adianta apacentar um rebanho, Senhor pastor, que todos no teu rebanho não querem se converter, só querem prosperidade.
não entra em contato com o pastor para ser convertido ou para confessar pecado. Eles entram em contato com o pastor para simplesmente ser abençoado nas suas prosperidades. O Senhor falou para mim que serpentes não entrarão no reino dos céus. Estão enchendo bancos que deviam ser ocupados por peixes. Portanto, senhor pastor, toma atenção com ovelhas que estás a dirigir. Se são peixes ou serpentes disfarçados de peixes, diz o Senhor. Serpentes, você pode mudar, deixar de ser uma serpente e se tornar um peixe. Porque a serpente, ele é desobediente, ele é satânica, ele é possessa, ele não quer saber, ele quer seduzir. Mas o peixe é obediente a Jesus. O peixe quer entrar no reino dos céus. As serpentes, tarde ou cedo, eles picam os seus pastores ou picam os peixes que estão na sua disposição. Senhor pastor, o Senhor manda dizer para você, vigia, pois as serpentes não vão fazer parte do reino dos céus. São enviados de Satanás na igreja, mas eles podem se converter em se tornar peixe, pois o Senhor tem poder para converter todo aquele que se arrepender da sua maldade. Mateus 7, 9 a 11. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quando o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, o Senhor não envia serpentes para teu ministério. Ele quer mandar peixes. E se virem serpentes, é para serem convertidas em peixes. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André e seu irmão que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Marcos 1, 16 a 17. Mateus 23, 31 a 33. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? O Senhor está a dizer para as nações, deixa de se tornar uma serpente, pois as serpentes não entrarão no reino dos céus. E o Senhor disse que dentro das nossas igrejas estão recheadas de serpentes e não peixes, para disfarçar o Evangelho de Cristo. Visão da Ludmila Feber, cantora brasileira. Meus irmãos, enquanto eu descansava na tarde do dia 8 de setembro de 2020, os meus olhos brilharam mais uma vez. Então, eu comecei a ter uma visão. Eu via uma senhora que caminhava. Então, olhei bem, eu lembrei da face dela e dei conta que era Ludmila Feber. Eu fui acompanhando ela e foi subindo em cima de um alto monte. Eu fiquei feliz, pois ele estava em um grande monte. Então prestei atenção, eu vi que ele estava de cabelos, ou melhor, estava sem cabelos, como também na vida real. Mas havia um cabelo postiço que ela colocava e tirava, colocava e tirava. Quando vi que estava também com muitas joias e estava com muitos adornos,
Então, eu fui levado para olhar em outro ângulo da montanha. Mais baixo eu vi um grande rio. O rio era muito lindo. Mas enquanto olhava o rio, vi que ela também observava aquele rio. Enquanto ela observava o rio, numa certa ventania, ela quase caía no rio. Ela se segurou, então já não caiu. Mais tarde, ela ficou observando de novo o rio, quando dessa vez, ela caiu naquele rio, porque o rio era muito bonito, era um rio transparente. Só que, enquanto ela caía naquele rio, eu vi que o rio se transformou em um rio de fogo. Se transformou em um rio de muito fogo. Então começou a queimar e ela caía para queimar naquele rio. Então o Senhor me fez compreender que a Ludmila Feber está a receber um último aviso do Senhor. O Senhor disse que ela, dessa vez, não vai escapar. Irá cair direito nesse poço se ela não se arrepender de todas as vaidades e se arrepender da sua soberba. Apocalipse 2, 2 a 5. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Mensagem para Ludmila Feber. Apocalipse 2, 2 a 5. A paz seja com todos. Elder Flaviano Luemba.